Boa noite, presidente Carmen Lia, autoridades, colegas acadêmicos, neoacadêmicos e amigos. Boa noite. Boa noite a todos. Há 17 anos, ocupo a cadeira 13 nesta Academia de Letras. Fui presidente por 3 gestões. Dei posse para 14 acadêmicos, mas não tinha tido ainda a honra de ser madrinha nesta Arcádia. João Pedro Ferian é meu pupilo e chega à nossa Casa de Letras com 32 dos possíveis 39 votos. 82% de aprovação, porcentagem considerável que nas entrelinhas dos votos dizem a este jovem de 30... Alô? 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 Gente, isso acontece. Eu bati o dedo, né? Certamente. Muito bem. Dizem a este jovem de 30 anos da confiança depositada nos seus conhecimentos literários e na sua capacidade cultural. E também da disposição de nós, acadêmicos, em descobrir suas ações literárias. Agradeço por escolher-me para sua madrinha, João Pedro. E digo a você, em novembro, a Academia de Letras completa 55 anos de instalação. Não só os olhos de seus, a partir de hoje, colegas, mas todos os olhares de fora desta casa estarão voltados para a instituição e para vocês, novos acadêmicos. Espera-se que se juntem a nós não só como colegas, mas no objetivo de continuar mantendo a idealização dos fundadores e dos que por este sodalício já passaram, respeitando diariamente o estatuto que o rege em cada capítulo e artigo. Vou parafrasear, eu estou nervosa mais que eles, eu acho, gente. Vou parafrasear o imortal Fernando Henrique Cardoso, quando de sua posse na ABL, anos atrás. Abre aspas, reticências. O que importa é o culto permanente à cultura, à língua que a expressa, a paz, a liberdade e a dignidade humana. Valores que se servem de nós, mortais, para permanecerem imortais. Fecha aspas. Volto-me aos confrades e confreiras e a todos que aqui estão para reforçar os atributos profissionais de João Pedro, de sua experiência cultural e principalmente de sua paixão pela cultura e sua capacidade de transformar ideias em ações positivas. Subscrevo as afirmações amparada nos 11 meses de trabalho conjunto que tivemos no Departamento Municipal de Cultura, o que nos fez mais do que colegas de trabalho. Somos amigos. Mas quem é João Pedro Ferian? É nascido em São João da Boa Vista, aos 27 de dezembro de 1995. Desde pequeno, mostrou-se um apaixonado por histórias, incentivado pela mãe, mas especialmente pela tia Socorro. A tia Socorro lia para ele os clássicos das histórias infantis todos os dias antes de dormir. Obrigada, tia Socorro. Veja como foi importante na vida de seu sobrinho este capítulo escrito por você. João Pedro formou-se em gestão de recursos humanos, especializou-se em gestão estratégica de negócios, trabalhou por vários anos no setor privado, nas áreas de RH e segurança do trabalho. Em 2022, iniciou sua vida profissional no Serviço Público Municipal, assumindo o cargo de agente administrativo na Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista, no Departamento de Cultura, onde permaneceu até novembro de 2025. Ao longo de sua trajetória na administração pública cultural, foi chefe de eventos, chefe administrativo, assessor de cultura e diretor do Departamento de Cultura.
Dentre as muitas atribuições que lhe foram conferidas nesse período, dedicou-se especialmente às políticas públicas culturais, tornando-se responsável pela implementação das leis federais de incentivo à cultura no município, como a Lei Paulo Gustavo e a Lei Aldir Blanc, que somaram mais de R$ 1.400.000 de investimentos direcionados aos agentes culturais no município. Enquanto diretor, no ano de 2024, executou o projeto PROAC para a pintura externa do Teatro Municipal. Esteve à frente na correalização da 47ª Semana Guiomar Novaes, junto com a realizadora APA, Associação Paulista dos Amigos da Arte, tendo colaborado também nas execuções da 45ª, 46ª e 48ª edições. Organizou e acompanhou a 33ª e a 34ª edição do Festival de Teatro de São João da Boa Vista, nos anos de 2023 e 2024. Administrou os teatros, equipamentos públicos municipais, durante os anos de 2023 e 2024. Foi coautor da minuta de atualização do Conselho Municipal de Política Cultural, junto com a diretora de cultura, no caso eu, na época. Ao deixar cargo no Departamento de Cultura, essa minuta ficou sob os cuidados da PGM, da Procuradoria-Geral do município. João Pedro é parecerista estadual habilitado pela Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, nas categorias Festival, Mostras e Eventos, LGBTQIA+, Livro, Literatura e Leitura. Para quem não sabe, parecerista é a pessoa credenciada e responsável por analisar os projetos concorrentes nos editais oferecidos aos municípios e à capital pela Secretaria da Cultura do Estado. Atuou voluntariamente em conselhos de direitos. Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos. Pode atender ou desligar. Atuou voluntariamente em conselhos de direitos. Foi membro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de 2022 a 2025, tendo sido seu presidente no biênio 2023-2024. Presidiu a eleição do Conselho Tutelar, atuou na Comissão de Ética e na Comissão de Monitoramento de Parcerias. Foi membro do Conselho Municipal de Direitos da População LGBT+, de 2023 a 2025, tendo sido seu presidente em 2024. Integrou o Conselho Municipal de Turismo de 2023 a 2025. Atuou ainda como membro da Comissão Municipal de Organização, Pesquisa e Apoio do Arquivo Público e Histórico Municipal Matildes Rezende Lopes Salomão. Amante da cultura, desde a infância, como já citei, sempre teve especial interesse pela literatura fantástica e pela cultura geek. Fenômeno popular e de alto impacto econômico, é um estilo de vida e comportamento focado na paixão por tecnologia, cultura pop, entretenimento e temas de nicho como ficção científica, fantasia, videogames, animes e histórias em quadrinhos. Representando essa comunidade criativa, engajada e curiosa, que valoriza a inovação e o conhecimento profundo sobre seus temas favoritos, João Pedro Ferian direciona sua paixão à escrita para esse mote, trabalhando na publicação de seu primeiro livro de fantasia, intitulado Entre Luz e Trevas. Entre Luz e Trevas, não posso errar, minha gente, o título do livro. Com lançamento para 2026. Bom, com tudo isso, bem-vindo à Academia de Letras de São João da Boa Vista, João Pedro. Desejo que você se sinta bem entre seus pares e em meio aos trabalhos aqui desenvolvidos de enaltecimento à literatura e à língua pátria. Seja feliz nesta Casa de Letras. Aliás, todos que tomaram posse há um mês
e os que estão tomando posse aqui hoje, que sejam felizes nessa casa, nessa Academia de Letras. Obrigada. Obrigada. Gente, eu sou um pouco manteiga derretida em alguns momentos, tá? Manteiga light, mas eu sou manteiga derretida. Queria começar agradecendo a minha querida... Tá? Você quer ter que fazer? Está mais baixo, tá? Tá mais baixo? Um pouquinho mais. Eu já falo baixinho, né? Vocês estão me ouvindo? Eu falo baixinho. Eu queria começar agradecendo a minha querida madrinha Lucelena por todas as palavras. Para mim é uma honra muito grande escutar tudo isso. Nem parece estar falando de mim, mas é uma honra muito grande. E enquanto você falava, eu me lembrando de tudo. E eu fico muito feliz que tudo me trouxe a esse momento presente. Mais alto? Assim, tá bom? É? Então tá bom. No karaokê é mais alto, gente. Nós somos a união de muitos fatores. São tantos caminhos para chegar até esse momento, mas também somos a soma de tantas pessoas que se esforçaram para que chegássemos até aqui. E eu não poderia começar minha fala sem agradecer a minha avó, a dona Alzira, que está aqui hoje. A minha avó, ela saiu do Nordeste com seus 8 filhos e veio para São João da Boa Vista em busca de um futuro melhor. Sozinha, e eu sei que essa pode ser uma história como tantas outras, e longe de mim querer desvalorizar a potência do nosso querido Nordeste, mas minha avó precisou ter muita coragem para construir a sua história. Quando ela chegou à cidade, ela se viu sozinha, traída por aquele que deveria ser a sua pessoa de confiança, sozinha, sem recursos e com 8 filhos. Na verdade, 6, pois não teve condições à época de trazer todos de uma vez. Mas, independentemente das dificuldades, ela nunca ficou estática e não deixou que os obstáculos resumissem a vida dela. Há alguns meses eu presenteei com o livro Vó, Conte Sua História. É tão simples, mas tão precioso, porque ele se fundamenta naquilo que nós temos de mais importante, que é a nossa história. O livro é repleto de perguntas sobre a sua trajetória. Algumas páginas elas avançaram mais rápido que outras. Quando perguntado qual era o seu brinquedo favorito, a minha avó disse que não tinha, que às vezes fazia bonecas de sabugo. Quando perguntada sobre sua casa, disse ter 3 cômodos, sala, cozinha e quarto, onde todos dormiam juntos. Ainda pequena, ajudava a mãe e os irmãos trabalhando em uma mina, não restando muito tempo para desenvolver seus passatempos ou simplesmente ser criança. E eu confesso, algumas páginas permaneceram em branco, não pela falta de memória, mas porque as respostas já estavam dadas pela própria vida. Eu não precisei perguntar se ela já teve um quarto só para si, quais outros brinquedos possuía, o que fazia nas férias, se usava alguma roupa especial durante a semana, qual livro lia quando criança, muito menos qual era a sua rotina nos finais de semana. A resposta já era muito clara, assim como o sorriso que ela me contava tudo isso. Eu pergunto-me se o objetivo desse livro não era justamente esse, mostrar que até as páginas brancas contam uma história de alguma forma. Hoje, minha querida avó, todos querem ser protagonistas, mas ser protagonista de uma história difícil não é para qualquer um. Então, muito, muito obrigado. Não tem como eu não agradecer a você, porque lendo todas as páginas que a gente preencheu junto, e todas aquelas que ficaram em branco, eu sei que eu só estou aqui pela sua perseverança, por nunca ter se limitado à sua realidade. Então, muito obrigado do fundo do meu coração. Eu agradeço também a minha mãe, que nunca poupou esforços para mim, que como minha avó, também ficou de bonecas de sabugo, mas que já adulta sempre me incentivou a leitura desde pequeno, fosse com quadrinho ou com uma revista Recreio. Acima de tudo, sempre foi a minha maior incentivadora nos estudos, tendo sacrificado grande parte de sua vida para que eu tivesse uma educação de qualidade. Agradeço às minhas tias, que foram minha base durante a minha infância. Agradeço em especial a minha tia Socorro, que bem como disse a minha querida madrinha Lucelena, sempre me contou histórias antes de dormir. E é de se pensar que depois de tantas narrativas, as histórias iam acabando e ela precisava começar a inventar as histórias, né? E eu me lembro de muitas, em especial eu me lembro de uma sobre um pé de maracujá, pra vocês verem como que a gente foi longe.
E no meio da história ela me perguntou, e aí? E eu perguntei para ela, e aí, tia? E ela me respondeu, não, eu que te pergunto, e aí? Como que você gostaria que essa história terminasse? E talvez você não se lembre disso, porque foram tantas e tantas e tantas histórias, mas esse foi o gatilho que me despertou uma das minhas maiores paixões, que é escrever histórias. Agradeço também aos meus queridos amigos aqui presentes, ao meu namorado e à minha querida madrinha Lucilena. Eu tenho dito e eu repito aqui hoje que quem tem a Lucilena Maia como amiga tem tudo. Tive o privilégio de tê-la como diretora e eu sou profundamente grato por tudo que ela me ensinou. E mais do que isso, a minha amizade com a Lucilena renovou em minha esperança na palavra lealdade. Antes de falar do patrono dessa cadeira, eu registro também o meu respeito àqueles que me antecederam nesta casa, cujas trajetórias ajudaram a construir a história dessa academia. O mais recente ocupante dessa cadeira foi Ciro Gilberto Nogueira Sanseverino, que tomou posse em 1º de novembro de 2014. Advogado e professor, tive a honra de tê-lo como meu coordenador na faculdade, o que torna ainda mais significante essa responsabilidade que agora eu assumo. Antes dele, ocupou essa cadeira José Osório de Azevedo Júnior, empossado em 18 de janeiro de 2008, desembargador e advogado, deixou importante produção jurídica. Destaque especial a sua obra, História Administrativa e Política de São João da Boa Vista, de 1896 a 1932, que registra com riqueza de detalhes um período fundamental na formação da nossa cidade, sob uma perspectiva ainda pouco explorada à época. Na origem dessa cadeira está Odila de Oliveira Godoy, empossada em 15 de novembro de 1971, uma das fundadoras dessa academia. Escritora, autora do Sítio Encantado, esteve presente na primeira reunião da instituição, fato ainda mais notável, considerando o contexto da época, em que nem mesmo a Academia Brasileira de Letras contava com mulheres em seus quadros. Professora dedicada, lecionou em nossa região, especialmente na zona rural de Casa Branca, e participou de diversas diretorias por cerca de 25 anos, tendo recebido o título de vice-presidente de honra na sessão de 15 de novembro de 2001, quando a instituição completava 30 anos de existência. Ao recordar aqueles que me antecederam, compreendo que essa cadeira não é apenas um assento, é uma linha de continuidade. Cada ocupante acrescenta uma camada à sua história, cada nome deixa uma marca. E acima de todos nós, como referência permanente, está o patrono que inspira essa trajetória. Nesse sentido, falar de Mário de Andrade, patrono desta cadeira, é falar de um dos maiores esforços já feitos para compreender o Brasil por meio da literatura. Mário de Andrade foi mais do que um escritor modernista. Foi um intelectual que entendeu a literatura como instrumento de investigação cultural, histórica e humana. Atuou como poeta, romancista, ensaísta, pesquisador da música e do folclore, sempre movido por uma pergunta central: quem somos nós, brasileiros, em nossa língua, em nossos gestos e em nossas contradições? Essa busca aparece de forma emblemática em Macunaíma, talvez a sua obra mais conhecida. Ao criar o herói sem nenhum caráter, Mário não propõe uma figura moralmente falha, mas um personagem estável, múltiplo e contraditório, como o próprio Brasil. Macunaíma nasce do mito, atravessa a floresta, chega à cidade e se perde entre mundos que não se conciliam plenamente. A linguagem fragmentada, híbrida e inventiva do livro reflete essa identidade em construção, recusando modelos importados e firmando uma expressão genuinamente brasileira. Se em Macunaíma, Mário constrói um mito nacional, em Amar, verbo intransitivo, ele volta a olhar para a intimidade da vida urbana. O romance expõe com ironia e sensibilidade a tentativa da burguesia paulistana de transformar o amor em aprendizado técnico, controlado e conveniente. A relação entre Carlos e Elsa revela não apenas o artificialismo das convenções sociais, mas também a dificuldade humana de viver o afeto de forma plena e sincera. Aqui, Mário observa com aguda sensibilidade as contradições da vida burguesa e questiona os valores que regulam as relações humanas. Em Os Filhos de Candinha, encontramos o Mário de Andrade maduro, atento ao cotidiano, à cultura e aos impasses do país real. A obra reúne textos que observam o Brasil comum, seus tipos humanos, suas práticas culturais e suas tensões sociais. A escrita é mais direta, mais profunda e reflexiva. Candinha, como figura simbólica, representa esse Brasil que não cabe em abstrações, feito de pessoas reais, com virtudes e limitações.
É um intelectual que abandona o gesto provocador do início do modernismo para assumir de modo consciente um compromisso formador. Essas 3 obras, vistas em conjunto, revelam um autor que nunca se repetiu, mas que permaneceu fiel ao mesmo propósito: compreender o Brasil a partir de dentro. Do mito ao cotidiano, sua obra nos provoca, justamente porque não oferece respostas fáceis. Ao assumir essa cadeira, faço sob a inspiração desse espírito inquieto, crítico e profundamente comprometido com a cultura brasileira. Que a presença de Mário de Andrade como patrono nos lembre sempre que a literatura não é apenas forma ou estilo, mas também responsabilidade, escuta e investigação do mundo que nos cerca. Comprometo-me, inspirado no patrono desta cadeira, a contribuir com esta Arcádia, com aquilo que sei e, sobretudo, com aquilo que eu amo. Muito obrigado pela confiança e contem comigo. Muito obrigado de novo. Boa noite a todos. Meu Deus. Boa noite a todos. O microfone já começa falhando. Hoje é dia, né, da guerra de microfones. Boa noite, Maria Cássia. Boa noite a todos. Boa noite, senhora presidente. Senhor presidente. Muita honra. Muita honra em recebê-lo aqui. Nós tivemos contato, né, pela internet. Muito bom, né, da casa vizinha, né, que está começando agora o trabalho deles, está aqui conosco nessa noite. E o que eu tenho a dizer para vocês, que eu venho aqui esta noite, com muita alegria e gratidão, apresentar uma pessoa amável, serena, competente em todas as suas áreas de atuação. O nome dela é Maria Cássia Sobreiro Dias Caldas. Maria Cássia é mineirinha, nascida na cidade de Caldas. É filha de Manuel Dias de Carvalho, Manuela Augusta Sobreiro Dias, irmã de José Celso, cunhada da Eliane. São seus sobrinhos o Vinícius e a Marina, e mais os sobrinhos netos Caio, que reside em Itapira, e Raul, em memória. Maria Cássia é casada com o advogado Antônio Fernando Caldas e tem como enteado Antônio Fernando Caldas Filho, casado com a Laura. E tem os netos, Miguel e Davi. Ela morou em Caldas até 69, quando mudou-se para São Paulo para cursar Educação Artística na Fundação Armando Álvares Penteado, a FAAP. Maria Cássia tornou-se educadora na área de Educação Artística, profissional organizada e comprometida com a busca por conhecimento contínuo, acompanhando de perto as tendências da área, a fim de utilizar as abordagens mais eficazes. Terminada a sua graduação, iniciou seu primeiro trabalho na cidade de São Paulo. Graduou-se também em Pedagogia na Faculdade Integrada de Amparo. Foi diretora escolar de ensino fundamental e médio com experiência em gestão educacional. Profissional comprometida com a administração de recursos, colaborando com professores, pais e a comunidade, a fim de promover uma cultura de aprendizado positiva. Mudou-se para Itapira em 1987, onde residiu até 2006, quando foi transferida do SESI de Itapira para São João da Boa Vista. Maria Cássia veio substituir a icônica diretora Maria Hilda. Muitos daqui conheceram a dona Maria Hilda, né? Foi como diretora do SESI que eu a conheci, pois incentivava seus alunos a participarem do concurso Redação na Escola, evento anual de nossa Academia de Letras, nos anos em que Lucilena Maia, minha amiga querida aqui, era presidente de nossa Arcádia, e eu era a coordenadora do concurso. Depois reencontrei Maria Cássia, já aposentada, tranquila, nos trabalhos voluntários em instituições filantrópicas. Com muita competência em mãos de fadas, ela confecciona belíssimos trabalhos artesanais. Atua também como tesoureira e ajuda no planejamento e organização de eventos. A Maria Cássia chega, e parece que está predeterminado aqui na Academia de Letras, que também vai acontecer. Ela é dona dos números. Ela chega e ela vai vendo o caixa, já vai vendo o que tem para comprar, o que tem para vender, quanto custou, quanto que tem no banco.
É uma vocação, gente. Eu não consigo entender um talento desse para números, assim, essa capacidade que ela tem de organizar tudo. E já está comprometida com o nosso caixa. Nem entrou, já tem trabalho. Só posso dizer que tem Maria Cássia uma amiga especial. E para mim é muito gratificante estar aqui nessa noite solene, apresentando a comunhão acadêmica, nessa casa que nos acolhe e com certeza aqui realizará belíssimos trabalhos pela competência que não lhe falta. Seja bem-vinda a essa casa, Maria Cássia, minha querida amiga. Que é que bom que nós estejamos ter muito Principio com uma pérola de Guilherme de Almeida. E cruzam-se as linhas no fino tear do destino, tuas mãos nas minhas. Hoje é dia de iniciar nova etapa. É dia de alegria. É dia de minha posse nesta academia. Boa noite a todos os membros dessa Arcádia, autoridades, familiares e amigos presentes. É com muito prazer que tomo posse na cadeira 28, cujo patrono é Guilherme de Almeida. Obrigada, meu Deus, porque já deu tudo certo. Essa frase me foi dita pela amiga e também acadêmica Maria Célia Marcondes em uma das sessões desta Arcádia no ano passado. Vocês viram? Então, obrigada, meu Deus, por tudo em minha vida e por mais esta oportunidade de trabalho. Minha gratidão especial aos meus pais, meus saudosos pais, Manuel e Manuela, em memória. Eles, nessa vida, fizeram de tudo mesmo, para que eu vencesse as dificuldades e produzisse bons frutos. Hoje, pais queridos, é dia de alegria, é dia de minha posse nesta academia. Estou aqui assumindo essa nova tarefa e tenho certeza que vocês estão felizes e orgulhosos por eu estar caminhando e feliz. Agradeço ao meu esposo Fernando pelo apoio e incentivo que sempre me dá para vencer o dia a dia. Obrigada, meu amor, te amo. Hoje é dia de alegria, é dia de minha posse nesta academia. Aos meus familiares, meu irmão José Celso, que tanto me ajudou nesta minha caminhada, principalmente nos momentos difíceis que ele me dava força. Obrigada, meu irmão, te amo também. Meu muito obrigada aos confrades e confreiras pela confiança em mim depositada com seus votos. Assumo, nesse memorável dia, com muita alegria, a cadeira 28, cujo patrono é Guilherme de Almeida. Agora, passo a apresentar os dois acadêmicos que me antecederam na cadeira 28. O primeiro foi o pastor Júlio Andrade Ferreira, além de membro, foi também fundador. Tomou posse em 15 de novembro de 1971, cujo patrono na época era o reverendo Erasmo Braga. Natural de Andradas, Minas Gerais, nasceu em 3 de setembro de 1912. Passou a sua infância em São João da Boa Vista. Casou-se com Alzira Helena Valim Ferreira e desta fecunda união nasceram 3 filhos, netos e bisneta. Pastor, teólogo, educador, sociólogo, historiador, dedicou-se também como escritor. Ao todo, foram 60 livros, sem contarmos os sermões escritos, as mensagens para boletins, os artigos nos jornais e várias revistas que colaborou e
e as conferências. Das suas obras, merecem destaque a História da Igreja Presbiteriana no Brasil e a Antologia Teológica. A primeira tornou-se patrimônio cultural da Igreja Presbiteriana do Brasil. E a segunda tornou-se um dos primeiros compêndios de teologia sistemática feito por um pastor. Faleceu e foi sepultado em 11 de outubro de 2001 em Campinas. O segundo ocupante da cadeira, 28, foi Luiz Antônio Espada, empossado em 19 de agosto de 1995, já com o patrono Guilherme de Almeida. Graduou-se na Faculdade de Serviço Social PUC Campinas, participou do grupo teatral PAN, da mesma cidade, revelando-se como ator. Fez parte do coral Vozes, de São João da Boa Vista, como tenor. Criou a Oficina da Palavra, um grupo de estudos literários. Em seus projetos de workshop, trouxe nomes famosos do mundo das letras para nossa cidade. Participante ativo do projeto Santo de Casa Também Faz Milagre, colaborou incentivamente para a vinda de escritores e poetas. Participou ainda do projeto João Visita Paulo, quando os artistas são-joanenses expuseram seus trabalhos na Câmara dos Deputados em 2004. Exonerado a pedido. Agora passarei a discorrer um pouco sobre o patrono Guilherme de Andrade e Almeida. Natural de Campinas, nasceu em 24 de julho de 1890. Foram seus pais Estevão de Almeida, jurista e professor de Direito, e de Angelina de Andrade. Graduou-se em Direito em São Paulo, no ano de 1912, tendo exercido o cargo como promotor público em Apiaí, São Paulo, e Mojimirim, também São Paulo. Em 1923, passou a dedicar-se prioritariamente à atividade de escritor, iniciada alguns anos antes. Foi casado com Belkis Barroso de Almeida, e cuja união nasceu o filho Gui Sérgio Haroldo Estevão Sósimo Barroso de Almeida. Foi poeta, cronista, jornalista, crítico de cinema, ensaísta, escritor de livros infantis, conferencista e tradutor brasileiro. É considerado um verdadeiro comunicador, tendo utilizado, sem preconceito, quase todos os meios de comunicação disponíveis em seu tempo. Livro, jornal, revista, cinema, teatro, rádio, letra de música e hinos. As obras do poeta mais festejadas pelos críticos literários são até hoje aquelas que compôs em sua juventude. Nós, em 1917, foi sua estreia na poesia. A Dança das Horas de Mesidor, em 1919. E o livro de Horas de Solor Dolorosa, Aquela que Morreu de Amor, em 1920. Em muitas delas, Guilherme de Almeida já usa o humor e a paródia como formas de composição, bem como metáforas e comparações inovadoras. Em 1922, atuou decisivamente na criação da Semana de Arte Moderna. Foi um dos fundadores da revista Clarkson, que visava a divulgação das ideias modernistas, tendo realizado sua capa
assim como os arrojados anúncios da Lacta para a mesma revista. Elaborou também a capa da primeira edição do livro Pauliceia Desvairada, de Mário de Andrade. Os livros de Guilherme de Almeida são considerados pequenas obras-primas de artes gráficas, com capas e ilustrações realizadas por artistas como Correia Dias, Di Cavalcante, John Graz, José Washington Rodrigues e Anita Malfatti. Guilherme de Almeida foi o primeiro modernista a frequentar a Academia Brasileira de Letras. Em 1930, foi eleito para a cadeira número 15. Em 1932, Guilherme de Almeida participou ativamente da Revolução Constitucionalista, chegando a se alistar voluntariamente como soldado raso e a lutar na cidade de Cunha, São Paulo. Ao final desse movimento, ele foi preso e exilado em Portugal, onde permaneceu até o ano seguinte. A estada naquele país forneceu subsídios para a produção de crônicas reunidas no livro O Meu Portugal, publicado em 1933. Foi homenageado com a Medalha da Constituição. Sua obra maior, de amor a São Paulo, foi seu poema Nossa Bandeira, além do hino dos bandeirantes, oficializado como letra do hino do Estado de São Paulo e da letra do hino da Força Pública, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele foi proclamado o poeta da Revolução de 1932. Escreveu o poema Moeda Paulista, a pungente oração ante a última trincheira e a letra do hino constitucionalista de 1932, MMDC, representando os 4 estudantes paulistas, Martins, Miracaia, Drauzio e Camargo, mortos em 23 de maio de 1932, durante o protesto em desfavor ao governo Getúlio Vargas. O poema 13 Listras, em homenagem à bandeira do Estado de São Paulo, passo a apresentar algumas estrofes. Bandeira de minha terra, bandeira das 13 listras, com 13 lanças de guerra, cercando o chão dos paulistas. Prece alternada, responso, entre a cor branca e a cor preta, velas de Martim Afonso, sotana de Padre Anchieta. Bandeira dos bandeirantes, branca e rota de tal sorte, que entre os rasgões tremulantes mostrou as sombras da morte. Guilherme de Almeida escreveu o poema A Canção do Expedicionário para um concurso promovido pelo jornal paulistano Diário da Noite, que escolheria uma canção para homenagear os pracinhas brasileiros da FEB, Força Expedicionária Brasileira, na Segunda Guerra Mundial, em Monte Castelo, na Itália. A música é de Espartaco Rossi. Foi vencedora do concurso e tornou-se uma das maiores sucessos no ano de 1944, onde foi originalmente interpretado pelo cantor Francisco Alves e passou a fazer parte obrigatória dos repertórios de bandas de música e de contos orfeônicos do Brasil. Agora a nossa sonoplasta Fernanda vai liberar a canção do Expedicionário para nós apreciarmos. Original, viu, gente? Você sabe de onde eu venho?
Venho do morro do engenho das selvas dos cafezais, da boa terra do coco, da chopana, outro é pouco, dois é bom, três é demais. Venho das praias sedosas, das montanhas alterosas, do pampa do seringal, das margens crespas dos rios, dos verdes mares bravios, da minha terra natal. Uma terra que ao ver não permita Deus que amor, sei que volte para lá. É que leve por quente da existência, simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Já miraram meu futuro, a canção do meu forjar, fala do meu Brasil, a canção do meu ideal, a glória do meu Brasil. Você sabe de onde eu venho, é de uma pátria que eu tenho. No bolso do meu violão, que de viver em meu peito, foi até tomando jeito de um enorme coração. Deixei lá atrás meu terreiro, meu limão, meu limoeiro, meu pé de jacarandá. Minha casa pequenina, lá no alto da colina, onde canto sabiá. Por uma terra que eu percorra, não permita Deus que amor, sei que volte para lá. Sei que leve por divina esse peito simboliza a vitória que virá. Nossa vitória final. Já mira com meu futuro, a canção do meu lugar, a água do meu plantio, a casa do meu ideal, a glória do meu Brasil. Obrigada, Fernanda. Linda, né? Entre as obras de Guilherme de Almeida estão também as heráldicas, autor de brasões de armas das seguintes cidades: São Paulo, Petrópolis, Volta Redonda, Londrina, Brasília, Guaxupé, Caconde, Iacanga e Embu das Artes. Olha aqui, pertinho da gente, né? Guilherme de Almeida, ele mudou-se em 1946 para um sobrado na rua Macapá, no Pacaembu, em São Paulo. Era chamado carinhosamente por ele como a Casa da Colina. Ele a descreveu assim: a Casa da Colina é clara e nova. A estrada sobe, para, olha um instante e desce. Nela, o poeta viveu até 1969 e faleceu em 11 de julho. Encontra-se sepultado no mausoléu do soldado constitucionalista de 1932, no Parque Ibirapuera, São Paulo. Na década de 1970, a Casa da Colina foi adquirida pelo governo do estado e tornou-se o Museu Biográfico e Literário Casa Guilherme de Almeida, inaugurado em 1979, que abriga também hoje o Centro de Estudos de Tradução Literária. Nesta oportunidade, partilho alguns fragmentos de minha história. Sou mineira, como a Neuza já disse, né? E tenho orgulho de carregar em meu nome, depois de casada, o nome de minha cidade natal, Caldas. Embora a origem da família Caldas seja outra. Ainda pequena, meus pais mudaram para São Paulo, onde cresci e fiz meus estudos
em formação de educação artística e artes plásticas na FAAP, Fundação Armando Álvares Penteado. Trabalhei alguns anos em São Paulo na área administrativa. Em 1987, meus pais e eu mudamos para Itapira, onde continuei a trabalhar na mesma área administrativa. Em 1991, fui admitida na rede escolar SESI, em Itapira, onde permaneci até 2005, atuando como professora, ministrando aulas de educação artística, marcenaria, cerâmica, macramê, serigrafia, entre outras. Na mesma época, concluí minha formação em pedagogia com habilitação em administração escolar. Juntamente com meu trabalho na rede SESI, também participava como voluntária em uma instituição assistencial, planejando e organizando campanhas e eventos. Fiz concurso no SESI para administrador escolar, diretora, e fui aprovada. Assumi um novo cargo como administradora aqui em São João da Boa Vista, em 2006, no Centro Educacional SESI 156, que funcionava em parte das instalações da Escola de Comércio Dr. Hugo Sarmento. Tive a grata satisfação de acompanhar a construção do prédio próprio do SESI, inclusive sua inauguração em 16 de setembro de 2011. Permaneci em atividade na rede SESI por 22 anos. Em junho de 2013, onde me aposentei. Nesse período de 22 anos, dedicada à rede escolar SESI, senti-me realizada profissionalmente no exercício quanto na parte do magistério, onde ministrava as aulas de arte, e culminando com o período de minha administração. Após minha aposentadoria, passei a dedicar com mais atenção aos cuidados dos meus pais e continuei intensificando o serviço voluntário com atividades de costura artesanal, bordados, crochê, entre outras, junto a 2 entidades aqui de São João da Boa Vista. E a partir de agora, ampliando uma nova fase de minha vida com minha posse nesta Arcádia. Comprovei a frase: quem bebe água de Jaguari permanece aqui. E é verdadeira, pois me estabeleci aqui e estou criando raízes cada vez mais. Para terminar, fiz uma adaptação da visão geral criada por Iá de uma obra extraída, Os Três Mosqueteiros, de Alexandre Dumas. As Três Mosqueteiras. É uma adaptação feminina do famoso lema de amizade, lealdade incondicional, bravura e união, com cada integrante contribuindo para o sucesso do grupo. Um por todos, todos por um. A expressão refere-se à tríade de mulheres unidas por um propósito comum, agindo com coragem, companheirismo e força para enfrentar desafios coletivos. Baseia-se nos personagens masculinos Atos, Portos e Aramis. O quarto mosqueteiro, embora o título diga 3, a história foca no quarteto, pois D'Artagnan se junta a eles ao longo da trama. Personifico em 3 confreiras desta Arcádia e faço a contextualização e me juntando hoje a minhas amigas bordadeiras, as mosqueteiras, como digo carinhosamente em casa, Neuza, Carmelia e Maria Célia. O significado nos moldes da liderança dos personagens, cada uma com suas características únicas. Neuza, Atos, sábio, reservado, experiente, nobre, misterioso, um líder natural. Carmelia. Portos,
forte, vaidoso, exuberante, corajoso, exemplo de bravura e fonte de humor. Maria Célia. Aramis, intelectual, inteligente, diplomático, religioso e estratégico. E agora eu, Maria Cássia, como D'Artagnan, aprendiz, determinado, impetuoso e corajoso. Em suma, invocar as mosqueteiras significa destacar a união inseparável de mulheres valentes, focadas a vencer juntas. Homenagem também amanhã, do Dia Internacional da Mulher, para todas as mulheres. Nesta oportunidade, faço essa singela homenagem a minhas amigas e mosqueteiras com amizade e carinho. Aqui estou para servir esta Arcádia e colaborar com seus programas e projetos, com determinação, honrando seus princípios. Assim encerro meu pronunciamento. Obrigada, meu Deus, porque já deu tudo certo. Hoje é dia de alegria, é dia de minha posse nesta academia. Obrigada a todos os presentes e boa noite. Já deu tudo certo. Bom, Mateus, hoje para mim é um dia muito especial. É muito especial porque trazer gente nova para a Academia de Letras é algo para mim muito importante. E trazer gente nova, que eu sei que vai acrescentar muito, é realizador. Então, hoje eu digo, é realizador para mim. Mês passado, foram 3 grandes amigos que agora estão conosco como confrades, uma confreira, 2 confrades, e hoje também. Eu tenho certeza que quando, no momento que eu disse, me dá isso daqui que eu vou tocar esse pedaço que nós estamos precisando da academia, completamente louca, tá? Eu acho que essa era a missão. Essa era a missão de trazer esse sangue novo. Então, hoje, isso me deixa muito feliz. Vocês não fazem ideia o quanto me realiza isso. E, Mateus, você foi meu aluno. E nós nos encontramos na rua e eu disse para você, apresenta o teu currículo, eu quero você lá dentro, porque eu te conheço. E eu fiquei tremendamente feliz quando os nossos pares concordaram com o convite que eu fiz. E concordaram votando, é claro. Tá? Então, para falar um pouco sobre o Mateus, eu entrei em contato com ele e falei, Mateus, quem é você? Tá? E aí o Mateus me trouxe quem é ele. Então eu quero apresentá-lo para vocês. Mas eu quero principalmente dizer, além disso aqui que eu vou ler, quem foi o Mateus que eu conheci lá atrás como meu aluno. Aquele menino que assistia às aulas de verdade, participando. O olho do Mateus brilhava no momento das aulas. Não era assim de consideração ao professor, só de educação. Não, ele estava realmente assimilando. E o mais importante que eu percebia, não era um assimilar só para ter mais conteúdo. Era um assimilar viril. Era um assimilar de quem estava tomando aquele conhecimento para que aquele conhecimento fosse oferecido. E isso
é algo que me emociona demais. Eu digo que eu nasci professora e quero continuar sendo professora. E a gente, como professor, reconhece o outro. A gente costuma brincar, né? A gente acha pelo cheiro, tá? A gente acha pelo brilho do olhar. Então, Mateus, eu sempre te acompanhei de longe, sempre vendo, né, o que estava fazendo, o que não estava, tá? E às vezes a gente parava, tocava uma figurinha, né? E eu ficava muito feliz e hoje eu estou muito feliz. E agora, então, quem é o Mateus? Né? E Mateus, ele diz, ele é acima de tudo um comunicador, né? E atua como professor, diretor, cineasta, editor, fotógrafo, profissional de marketing. Mas tudo isso convergindo para um mesmo ponto, que é a comunicação para gerar conexão. E isso é o importante. Não basta o conhecimento cru. É necessário que esse conhecimento integre a vida do outro. E, Mateus, você sempre teve esse brilho no olhar. Você sempre buscou essa conexão. Ele conta, né, que desde criança ele gostava de registrar, né, momentos da vida. Era uma câmera simples, né, e que esses registros fazem parte de uma grande memória, tá, que é o trazer aquelas pessoas que são tão importantes para ele. Aos 10 anos, né, ele, na primeira peça, ele diz que queria ser todos os personagens. Tá? E, na verdade, ele é todos os personagens. Porque o Mateus, ele tem essa capacidade. Desde a época de quando meu aluno, né, ele sempre teve essa capacidade de integração. Então, lá atrás, com 10 anos, você estava só dando o primeiro passo. E você continuou dentro dessa vocação. Ele já venceu vários concursos de redação, né? Inclusive pela Academia de Letras, o que é uma grande honra para nós, porque não é só o Mateus, tá? Nós temos o caso da Jenny, tá? Que a partir de agora não pode mais participar do concurso como escritora. Aí eu falei para ela, agora você é julgadora, que a responsabilidade é grande. Espera que o concurso está chegando. Tá? Ele formou-se em jornalismo, né? Com destaque acadêmico. E esse destaque não é só o destaque em notas, em feitos dentro da faculdade. Era um destaque, e é um destaque até hoje, demonstrado por professores. Nós, enquanto professores, às vezes as pessoas dizem assim, vocês só lembram daquilo que não prestava, né? Não. Os que não prestavam passaram. Agora, existem aqueles que marcaram. Bom, ele teve uma passagem, né, muito importante pela Unify, tanto na participação aqui da Copa do Mundo e das Olimpíadas, né? E isso daí a gente percebe que são aqueles momentos onde você vai construindo a sua carreira. Tudo na vida são degraus. Por isso que eu sempre digo, não tenta pular degrau, bem. Vai com calma. No teatro e no cinema, né? Ele se inscreveu na primeira turma técnica de teatro do Senac,
e era sempre o primeiro a entrar na sala e o último a sair da sala. Tenho certeza disso. Tá? E foi escolhido como orador da turma. Tá? Ele diz que o palco é o seu habitat natural, né? O local onde ele se sente dentro daquele momento que o encanta. Tá? E ele se dedica muito hoje, né, a impulsionar o audiovisual. Tá? Hoje, Matheus atua como professor de TV, cinema e teatro. Tá? E o mais importante, tá, que é o que a gente enxerga no olho do outro professor, nós nos importamos de ficar no bastidor. Aliás, a maior realização nossa é o momento quando a gente vê o nosso aluno sendo homenageado. É a coisa mais maravilhosa que tem. Isso é o que está por trás de cada um de nós que somos professores. Nós queremos ensinar. Nós não queremos guardar para a gente. Guardar para a gente é pouco. A realização é quando o nosso aluno está lá fazendo, se destacando e está aqui agora como meu companheiro, como meu confrade. Ele já dirigiu curtas pela Lei Paulo Gustavo, né? Atualmente ele está realizando um média-metragem contemplado pela Lei Aldir Blanc, né? Onde ele envolve ex-alunos e artistas locais. Né? O grande sonho de Matheus é criar uma engrenagem cultural constante na cidade, ensinando jovens a escrever, filmar, editar e produzir, elevando o nível artístico coletivo. Mais uma vez, é o professor. E uma grande realização que nós que somos professores vamos entender é quando ele diz que recebeu uma carta espontânea de uma aluna de 7 anos, dizendo que nas aulas de teatro ela finalmente se sentiu especial. Essa é a realização do professor. E a relação dele com a Academia de Letras. Né? Então, primeiro ele começou ainda estudante, vencendo concurso. Aí depois ele se aproximou como pesquisador, jornalista, fotógrafo de muitos eventos nossos, entrevistou membros no podcast que ele mantinha com a mãe, né, aprofundando aí a relação com a memória cultural da cidade. E hoje ele está aqui. Hoje, Matheus é um acadêmico. E é por isso que eu digo, a nossa vida é uma escada. Muitas vezes nós não sabemos onde ela vai dar. Meu querido, a academia é mais um degrau dessa escada. Como a questão de valores, né? Ele é um católico praticante, é defensor da educação, dos projetos de incentivo, é um entusiasta da tecnologia e da inteligência artificial como ferramenta democrática, tá? Mas principalmente é um apaixonado por São João da Boa Vista e ele acredita que a sua missão é preservar e divulgar a história de São João por meio da arte e da comunicação. Meu querido, seja bem-vindo. Esse é o nosso número. Boa noite a todos. Primeiramente, eu vou agradecer a Lia aqui, que me destruiu emocionalmente. Mas está tudo bem, vou perdoar dessa vez. É muito emocionante estar aqui. A gente
tinha planejado fazer na sede da academia, que vai ser a nossa casa daqui para frente, mas aqui também é um palco muito especial. Eu vivi nessa casa por 4 anos, aqui toquei com banda, ganhei prêmio de redação, assisti, apresentei TCC, então é um lugar onde várias coisas especiais aconteceram na minha vida e essa é mais uma. Então, sou muito grato. Depois de descobrir que aqui era uma capela, fiquei mais grato ainda. Então, alguns agradecimentos aqui para a gente iniciar. Primeiramente, a Deus, a minha mãe, Cláudia, pelo exemplo constante de leitura e amor pela cidade de São João. Ao meu pai, Cláudio, pelo incentivo à leitura, principalmente dos clássicos e de livros técnicos também. A minha namorada, Giovana, que está aqui fotografando, e sua família, que sempre me acolheu também. Ela tem uma livraria, então eu também não consigo imaginar um espaço cultural mais relevante para a disseminação da literatura. Já fica o merchan feito aí. Aos meus falecidos avós, o Oswaldo, que sempre estava lendo jornais, comentando as atualidades. A Laurinda, que me deu, sobretudo, exemplo de oração e me contou muitas histórias da minha família. E do Roberto, cujos livros antigos sempre me impressionaram, e por meio de quem também eu conheci a história da minha família. A minha avó Cleide, que não pôde estar presente, ela comprou os meus primeiros livros do Harry Potter e gibis da Turma da Mônica e me ajudou a aprender a ler. Aos meus alunos que estão aqui presentes, alguns deles, por meio dos quais eu sempre sou estimulado a me tornar uma pessoa melhor, aprender mais para poder ensinar melhor. As minhas professoras, a Maristela, que também não pôde estar presente, e a Alexandra, que está escondida ali no fundo, elas assumiram a missão de lidar comigo na sala de aula, que eu sei que não era fácil, e tanto me ensinaram, e elas me apresentaram à Academia de Letras por meio dos concursos literários, e o João também foi aluno, né, delas, então alguma coisa de muito certo vocês estão fazendo. Ao meu mentor, que não pôde estar aqui hoje presente também, o Magalhães, um verdadeiro professor com quem eu aprendi muito e me apaixonei pelo jornalismo, e um agradecimento à Gráfica Sanjonense, ao Júlio Oliveira, que muitos conhecem aqui, que doou para a gente uma centena de singelos mimos, que logo vocês vão ter em mãos. Bom, esse foi o prefácio, gente. A partir de agora, vocês vão me acompanhar por 45 minutos, tá bom? É brincadeira, nem grava 45 minutos. Vamos lá. Eu sempre ensino para os meus alunos a estrutura de 3 atos, então vai ser assim. Ato 1. Os predecessores. Ter uma academia de letras é um ganho inestimável para uma cidade. Nós, acadêmicos, assumimos a responsabilidade de fomentar a leitura e a escrita com palestras, ações, concursos, entre outros. Produzir e editar obras como vídeos, livros, revistas, e conservar viva a nossa cultura. E existem muitos autores magistrais da nossa região para a gente conhecer. Essa é a imortalidade. As palavras, as boas palavras, se tornam imortais. Elas continuarão agindo nos leitores. Por isso, a primeira função de um acadêmico é resgatar a história dos seus predecessores. Antes de mim, quem ocupou a cadeira 10 foi o jornalista Francisco Artem, professor, político, radialista, ex-reitor da Unify, onde nós estamos, e historiador. Foi ele, inclusive, quem ministrou minha primeira aula de História da Comunicação no ensino superior, e quem, depois de 4 anos, outorgou a mim o grau de bacharel. Artem escreveu os livros O Prefeito e o Capeta, Nos Campos de São João, e 1932 em São João da Boa Vista, com as acadêmicas Neuza Menezes e Lucilena Maia. A cadeira também foi ocupada pelo advogado Benedito Costa, autor do livro Testemunhas, e anteriormente pelo advogado Licínio Vita da Silva. Além de professor e político, Licínio foi um membro fundador da academia. Na época, o patrono da cadeira 10 era o ex-presidente Washington Luiz. Hoje,
é o antropólogo, ex-ministro da Educação e chefe da Casa Civil, vice-governador e secretário de Cultura do Rio de Janeiro e senador da República, Darcy Ribeiro. Uma figura que transformou a perspectiva das pessoas sobre educação e sobre o povo brasileiro. Ato 2. Muitas vidas em uma só. Foi dada a mim a incumbência de resgatar a vida e obra de Darcy Ribeiro. Livros lidos, entrevistas e documentários assistidos, agora eu passo a contribuir para a sua imortalidade. Eis aí, mais uma vez, a importância da Academia de Letras. No plano físico, entretanto, ele nos deixou em 17 de fevereiro de 1997. Poucos dias atrás, foi o aniversário de 29 anos de seu falecimento, em plena terça-feira de Carnaval, a maior manifestação cultural brasileira. Darcy Ribeiro foi ninguém mais, ninguém menos que o idealizador do sambódromo. Até então, os desfiles exigiam montagem e desmontagem anual de uma estrutura colossal, um gasto absurdo. Com o projeto arquitetônico de Oscar Niemeyer, o sambódromo permitiu a celebração digna da raiz da cultura brasileira e toda a sua miscigenação. Sim, mas também economizou muito dinheiro público. E no resto do ano? Fez-se presente o Darcy Ribeiro, professor. Sua grande cruzada sempre foi pela educação brasileira. Foram instaladas ali, no sambódromo, 160 salas de aula. O espaço serviria à celebração cultural durante 5 dias e à educação nos outros 360. Eu entendi o valor de Darcy Ribeiro pela boca dos outros. Sempre que o revelava como meu patrono, a admiração era indisfarçável. Não seria esse o fascínio que pessoas públicas deveriam nos causar? Onde estão os políticos sérios, instruídos, interessados, capazes de gerar respeito e admiração não por discursos populistas genéricos, mas por suas obras? Mais do que ler, que delícia aprender Darcy Ribeiro. É um texto fluido, mas adianto, é bom ter um dicionário ao lado. Suas palavras são unívocas, exceto quando deseja a ambiguidade, e nunca estão plantadas ao acaso. Seja uma não-ficção, seja um saboroso romance, são frases musicais, no ritmo da fala, porém, a riqueza do vocabulário se faz presente com aplicação cirúrgica, cada vírgula. É a escrita de um homem que decidiu viver em uma tribo indígena para entendê-los melhor. Fugiu do hospital para finalizar o livro, o mais importante da sua vida, e presenteá-lo ao povo brasileiro. Ele escrevia assim porque lhe era necessário e porque podia. Domínio pleno do idioma, não só pelos estudos, mas pela convivência presencial com pessoas. E logo percebeu, as riquezas de outras culturas compõem a nossa. Uma cultura miscigenada, uma língua miscigenada, um povo miscigenado. Às vezes, um escritor se aproveita da técnica para evitar falar o que sente. Darcy aborda os portugueses, os povos originários, os africanos, a igreja, as mulheres, os nordestinos, os paulistas, os mineiros, produtores rurais, os jagunços, mas ao mesmo tempo expõe completamente a sua alma. Ele está sempre ali no texto por inteiro. Talvez porque Darcy Ribeiro seja o povo brasileiro. Aliás, que desafio! Evitar de utilizar as palavras para nos ocultarmos. Valoroso é usá-las para nos revelarmos e nos conectarmos. Dolorido, sim, mas muito mais satisfatório. Ato 3. E agora? Um professor meu aqui na Unify, o Carlos Alberto Vicchiati, sempre dizia: quem lê mal, fala mal. Quem lê e fala mal, escreve mal. O cerne da questão é o incentivo à leitura. Crítica, contextualizada, bem fundamentada. 3 profissionais do audiovisual
estão se tornando acadêmicos. Para nós, o texto também é a base. Mas então, em algum momento, transcendemos a comunicação para a imagem e o som. É mais um passo à frente de uma academia de letras que tem a vanguarda como traço característico. Comprovam isso ações como concursos literários, álbum de figurinhas, revista própria, digitalização do acervo, lives durante a pandemia, eventos criativos, incorporação de mídias sociais e, como já foi dito, um quadro fundador em 1971 com 10% de integrantes mulheres. Em comparação à Academia Brasileira de Letras, de 1897, só foi aprovar a primeira integrante mulher em 1977, 6 anos depois da fundação da nossa. Então, tudo bem, somos vanguardistas, incentivamos a leitura de diversas formas, mas vamos esquecer as nossas raízes? Absolutamente não. Conservar a cultura é a premissa. Abracemos, pois, o melhor do que é novo para honrar a tradição. Jornais e livros impressos, teatro, cinema, a atuação como professor em sala de aula, esses são alguns meios e atividades que pertencem ao meu cotidiano e são considerados ultrapassados, ou correm perigo de se tornarem. Mas também fazem parte newsletter, mídias sociais, podcasts, cursos online, e-readers e inteligência artificial. O meio pode mudar, mas a raiz, o conceito do que é verdadeiro, permanece. Portanto, eu espero contribuir para intensificar o alcance e a atuação da Academia de Letras por meio da minha escrita, pesquisa, oratória, ou do audiovisual, da internet, das IAs, e, outros sim, ofereço meus bens mais preciosos, o meu tempo e o meu caráter. Epílogo. Não foram 45 minutos. Eu sinto, e eu quero acreditar, que Darcy Ribeiro e eu temos alguns traços em comum. O entusiasmo por tudo que fazemos, o amor pelo aprendizado constante, a necessidade de nos comunicarmos e de sermos compreendidos pela plateia. Mas talvez a maior semelhança seja uma certa atitude diante da vida. Ela é boa demais para nos restringirmos. Darcy foi escritor e romancista, antropólogo, sociólogo, indigenista, educador, gestor público. Tudo isso ele quis fazer. E quis fazer bem. Eu realmente sinto que eu entendo esse homem. Uma de suas reflexões há 50 anos é que ninguém conseguia conceber como seria o Brasil atual. Nós também não podemos imaginar como será o Brasil do futuro. A coisa mais importante para os brasileiros, então, é inventar hoje o Brasil que nós queremos para amanhã. Ele disse isso sobre o Brasil, sua grande paixão. Mas como nós podemos inventar a São João da Boa Vista que desejamos para o futuro? O jornalismo que queremos, o teatro, o cinema, o magistério, a literatura. Como nós podemos reinventar a Academia de Letras? Boa noite a todos e muito obrigado.